Meios de comunicação. Visitante, falaste de meios de comunicação? Poderes dar-me isso uma ideia, porquanto é difícil compreender como podem esses seres invisíveis conversar conosco? Allan Kardec. De boa vontade vou fazê-lo, contudo, abreviadamente, porque isso exigiria prolongado desenvolvimento que encontrareis minuciosamente em O Livro dos Médiuns. E o Kardec ele vai dar uma resposta sucinta, porque o Livro dos Médiuns são 354 páginas, para que a gente possa entender como se dão as comunicações, os cuidados com os médiuns, os cuidados com todas as situações correlatas à mediunidade. Mas o pouco que eu vos disser agora bastará para facilitar-vos a compreensão do mecanismo e servirá, sobretudo, para vos dar uma ideia de algumas das experiências a que podereis assistir antes de começar a vossa iniciação. A existência desse envoltório semimaterial é já uma chave para a explicação de muitas coisas e mostrar-vos a possibilidade de certos fenômenos. Então, primeiro temos que entender que os espíritos têm o perispírito, e o perispírito é algo semimaterial, ou seja, ele é meio fluídico, meio matéria, e ele que vai dar a possibilidade das comunicações e da produção de vários fenômenos. Mais tarde, também descobriu-se a produção de ectoplasma, mas Kardec, por enquanto, ainda não vai falar sobre isso. Quanto aos meios, são muitos variados e dependem tanto da natureza, mais ou menos apurada dos espíritos, quanto das disposições peculiares às pessoas que lhes servem de intermediários. Portanto, tem a condição do espírito, tem a condição da pessoa e, logicamente, do meio onde ela está. O mais vulgar, o que se pode chamar universal, consiste na intuição, isto é, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem. É este, porém, um meio pouco apreciável. Na generalidade dos casos, outros existem mais materiais. Então, nós temos várias situações, vários meios de comunicação, várias condições para entendermos, para compreendermos tal qual ela acontece, tal como ela existe. Certos espíritos se comunicam por pancadas, respondendo por sim ou por não, ou designando as letras que devem formar as palavras. Então, tem as várias formas, e as letras normalmente era por algum sinal físico que apontava para a letra, por algum material qualquer, e assim era muito demorada essa comunicação. As pancadas podem ser obtidas pelo movimento de oscilação de um objeto de uma mesa, por exemplo, que bate com o pé. Então a mesa vai batendo o pé, um pé bate dois pés, de acordo com a situação que se quer responder, e com o número de pancadas do cada pé. Muitas vezes se fazem ouvir nas próprias substâncias dos corpos, sem que estes se movimentem. Esse modo primitivo é demorado e dificilmente se presta às comunicações de certo desenvolvimento. A escrita substituiu-o e é obtida de diferentes maneiras. Portanto, as comunicações por pancadas, conforme dissemos anteriormente, serviu de base para criar a certeza, a fé de que existia algo mais. A partir dali, então, veio as outras comunicações, veio o aperfeiçoamento das comunicações pela escrita. Serviu-se no começo, e serve-se ainda algumas vezes, de um objeto móvel, como uma prancheta, uma cestinha, uma caixa, ao qual se adapta um lápis, cuja ponta pousa sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são indiferentes. O médium coloca as mãos sobre esse objeto, o qual transmite a influência que recebe do espírito, e o lápis traça os caracteres. O objeto assim empregado não é, propriamente falando, mais do que um apêndice da mão, uma espécie de porta-lápis. Então, o médium coloca a mão sobre, não é encostar, a mesinha, a prancheta, a cestinha estava aqui, ele colocava a mão sobre, sem encostar, e o espírito escrevendo. Então, a partir daí foi vendo que poderia também se usar o lápis. O lápis com a mão do médium sem os objetos tal qual usavam-se antes. Depois, conheceu-se a inutilidade desses intermediários
que não é senão uma complicação dos meios, cujo único mérito está em demonstrar de modo mais palpável a independência do médium. Este último pode escrever segurando ele mesmo o lápis. Então, todas as formas que foram usadas anteriormente foi para mostrar que existia um ser inteligente escrevendo, passando a mensagem, e pelos mais variados processos até chegar à conclusão de escrever com a mão. Conforme dissemos antes, esse método de escrever com a mão, que é a psicografia, chegou depois que todos já estavam conscientes que existia a mensagem espírita pelos vários meios, pelos mais variados mecanismos que eles tinham em mãos para produzir as comunicações. E usando a mão do médium, a comunicação ficou bem mais precisa, bem mais ao alcance de todos. Os espíritos manifestam-se ainda e podem transmitir seus pensamentos por sons articulados que se fazem ouvir, seja no ar, seja no interior do órgão auditivo, seja pela voz do médium, pela vista, por desenhos, pela música e por muitos outros meios que um estudo completo torna conhecido. A partir do momento que eles estavam ali, eles foram percebendo que tinha comunicação por audição, vinha uma voz que surgia do ar, o médium ouvia dentro da sua cabeça aquela voz, ele ia passando para as pessoas, a vista, depois, mais tarde também vai ter a psicofonia. Os médiuns possuem, para esses diferentes modos de comunicação, aptidões especiais, que dependem da sua organização. Cada médium tem uma organização mediúnica própria para exercer a função que lhe é própria dentro do conjunto mediúnico. Assim, temos médiuns de efeitos físicos, isto é, aptos para produzir fenômenos materiais, como pancadas, movimentos de corpo, etc. Há médiuns auditivos, falantes, videntes, desenhadores, músicos, escreventes. Então, existe uma infinidade de médiuns. Assim como temos os médiuns de efeitos físicos, aqueles que todos gostam de ver, e é uma mediunidade das mais perigosas, temos os outros fenômenos que são mais transcendentes, são mais sutis, que você pode perceber o efeito, mas você não vê grandes transformações ali naquele momento. Esta última faculdade é a mais comum, que é a dos escreventes. A que melhor se desenvolve pelo exercício e também a mais preciosa, por ser a que permite as comunicações mais frequentes e rápidas. Lembrando que na época do Kardec não tinha como gravar as mensagens, tinham que ser escritas. Então a mediunidade da psicofonia, que é muito usada hoje em várias circunstâncias, na época do Kardec ele não dava muita preferência para ela. Ele gostava e preferia, logicamente, a psicografia, que é quando os textos poderiam ser depois lidos e estudados. O médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas são muito distintas. Para compreendê-las, é necessário saber-se o modo pelo qual se opera o fenômeno. O espírito atua algumas vezes diretamente sobre a mão do médium, a qual dá um impulso totalmente independente da vontade deste e, sem que ele tenha consciência do que escreve, é o médium escrevente mecânico. Então ele vai escrevendo compulsivamente. A Vera Kranovskaya era um médium mecânico. Ela escrevia durante todo o momento que ela estava dormindo. E, na realidade, o corpo não estava dormindo, né? O espírito saía do corpo e, ao invés de ela deitar na cama para dormir, ela ficava escrevendo até amanhecer o dia. Outras vezes, atuando sobre o cérebro do médium, seu pensamento se comunica com o deste, que, então, se bem que escrevendo de modo involuntário, tem consciência mais ou menos nítida do que obtém. É o médium intuitivo. Seu papel é exatamente o de um intérprete, que transmite um pensamento que não é o seu e que, portanto, ele deve compreender. Então, o médium, no momento da intuição, ele tem que compreender o que está sendo passado. Ainda que, neste caso, o pensamento do espírito e o do médium se confundam algumas vezes, a experiência ensina a distingui-los com facilidade. E o médium, logicamente, conforme ele vai treinando, ele vai entendendo qual pensamento é dele e qual não é dele. Qual pensamento ele pode ter certeza que está sendo dele e aquele que
não está sendo dele. Obtém-se comunicações igualmente boas por esses dois gêneros de médium. A vantagem dos que são mecânicos é que é proveitosa, sobretudo para as pessoas que ainda não estão convencidas. Ademais, a qualidade essencial de um médium está na natureza dos espíritos que o assistem, nas comunicações que recebe, antes que nos meios de execução. Então, o médium, quando o espírita vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo entendimento do que é a doutrina espírita, ele vai sabendo que a qualidade do médium está diretamente ligada à qualidade dos espíritos que o assistem. E, logicamente, a influência moral do médium vai ter uma interferência muito grande. Visitante. O processo parece-me dos mais simples. Poderia eu mesmo experimentá-lo? Allan Kardec responde: perfeitamente, e digo mais. Se possuídes faculdade mediúnica, tereis o melhor meio de vos convencer. Porque não podeis duvidar da vossa boa-fé. Somente aconselho-vos vivamente a não tentardes ensaio algum antes de acurado estudo. Não tentar ensaio algum antes de acurado estudo. Todos nós somos médiuns, todos nós podemos alcançar a mediunidade, mas temos que estudar, temos que conhecer, temos que entender. As comunicações do além-túmulo são cercadas de mais dificuldades do que se pensa. Elas não estão isentas de inconvenientes e mesmo de perigos, para os que não têm a necessária experiência. Para os que não têm a necessária experiência, necessário conhecimento, necessária proteção e uma série de fatores. É o mesmo que aconteceria àquele que, sem saber química, tentasse fazer manipulações químicas, correria o risco de queimar os dedos. E Kardec foi até bem generoso. A pessoa pode se intoxicar, pode provocar uma explosão, pode acontecer um grande dano se a pessoa for manipular algum produto químico, misturar com outros, fazer experiências químicas sem entender, sem conhecer de química. Visitante. Há algum sinal pelo qual possa reconhecer a posse dessa aptidão? Todo mundo queria reconhecer. Tem até pessoas que dão aula sobre como reconhecer a mediunidade. Vejamos. E Allan Kardec responde: até o presente não se conhece um diagnóstico para a mediunidade. Todos os que julgamos descobrir são sem valor. Experimentar é o único meio de saber se a faculdade existe. Então, o médium, para saber ser médium, ele tem que treinar ser médium. Se o médium não disser que é médium, ninguém fica sabendo que ele é médium. Então, tem que treinar, tem que se aperceber mais dos fatos, das situações e das coisas. Além disso, os médiums são muito numerosos e é raríssimo quando não ou sejamos, não se encontrar algum em qualquer membro da nossa família ou nas pessoas que nos cercam. Então, os médiuns são mais comuns do que se imagina. Pode estar nós mesmos podemos ser, pode estar na nossa família ou em uma pessoa que nos cerca, assim que a gente perceba. O sexo, a idade e o temperamento são indiferentes. Eles aparecem até aos homens e mulheres, entre crianças, velhos, doentes e pessoas sadias. A mediunidade não está relacionada com nenhum atributo físico das pessoas comuns de todos nós. São atributos intrínsecos que cada um carrega consigo e vai ser... É como se tivesse uma chavinha na nossa estrutura psíquica que os nossos protetores vão ligando para que esse dial da percepção espiritual vá aumentando a sua capacidade. É como a gente ligar um rádio. Você ligou lá, você quer ouvir uma música, está muito baixinho, você vai ouvindo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar a pleno volume. Assim, as percepções psíquicas, elas passam por várias fases, por várias etapas, até chegar a uma plenitude inerente àquela pessoa. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isto implicaria a permanência da faculdade, ao passo que ela é essencialmente móvel e fugidia.
Sua causa física está na assimilação mais ou menos fácil dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica quando isso lhe apraz e não segundo a nossa vontade, de onde resulta. Então, um fator importante que a gente tem que observar aqui, que tem os fluidos do médium e os fluidos do espírito. A combinação dessa estrutura psíquica do médium com a estrutura psíquica do espírito, que se comunicante, é que vai produzir o fenômeno. E lembrando que o espírito vem segundo a sua vontade e não a nossa. Então vai resultar, primeiro, que nem todos os espíritos podem comunicar-se indiferentemente por todos os médiuns. Cada médium tem um grupo de espíritos que pode comunicar por ele. É importante entender isso. Segundo, que todo médium pode perder ou ver suspender-se a sua faculdade quando ele menos o esperar. E essa faculdade pode ser suspensa por vacilo do médium, está muito indisciplinado, está correndo riscos. E a outra situação, quando os espíritos observam que vai vir algum tipo de espírito que tem uma afinidade muito grande com o médium, que pode complicar-lhe a encarnação, eles bloqueiam a mediunidade. Aí, quando termina de atender esses espíritos, esclarecê-los, ele volta a exercer a mediunidade novamente como antes. O que não pode é a equipe que está com a pessoa começar a criar conjecturas sem saber o que está acontecendo e querendo ou zombar do médium, porque tem pessoas que fazem isso, ou tentar taxar o médium de qualquer erro, ou afastar o médium daquele exercício. Deixa-o na reunião, vai fazendo o trabalho, vai esclarecendo os espíritos que vieram e, naturalmente, quando chegar ao ponto de segurança, ele volta a trabalhar mediunicamente. Estas poucas palavras bastam para mostrar que há nisto um sério estudo a fazer-se, a fim de desse poder explicar as variações que esse fenômeno apresenta. Seria, pois, um erro crer que todo espírito possa vir e responder ao apelo que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium que se lance mão. É qualquer um que pode. Qualquer médium pode dar comunicação para qualquer espírito. Tudo tem um conjunto de fatos, um conjunto de dados, e assim a gente vai aprendendo, a gente vai vivenciando as etapas do aprendizado, do aperfeiçoamento, do crescimento espiritual. Para que um espírito se comunique, é preciso, primeiro, que lhe convenha fazê-lo. Segundo, que sua posição ou suas ocupações lhe o permitam. Terceiro, que encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza. São um conjunto de fatores importantes para que todos nós trabalhemos no aprimoramento da nossa mediunidade. Então, o médium tem que estar bem flexível, bem condições, em boas condições para oferecer aquela comunicação. Para que o espírito venha, tem que ter todo um conjunto de fatores. É inconveniente para o espírito, naquele momento ele não tem outra ocupação, e o médium tem condições apropriadas de oferecer um campo de percepção condizente daquele espírito manifestar a mensagem. Em princípio, podemos comunicar-nos com os espíritos de todas as categorias. Com os nossos parentes e amigos, com os mais elevados, como com os mais vulgares. Porém, independente das condições individuais e de possibilidades, eles vêm mais ou menos de boa vontade, segundo as circunstâncias e, sobretudo. Então, a gente pode comunicar com todos os espíritos, qualquer um oferece, qualquer médium oferece a possibilidade dessa comunicação, e eles sempre nos comunicam pela intuição, pelos sonhos, mas tem aquelas características que vão ser mais marcantes. Segundo a sua simpatia pelas pessoas que os chamam, e não pelo pedido do primeiro, que tenha a fantasia de evocá-los, por um sentimento de curiosidade. Nestas circunstâncias, se eles, quando na terra, não se incomodariam com elas, depois da morte, não o fazem também. Então, são conjunto de situações, conjunto de
fatos que nos levam a entender e a compreender os fenômenos. Portanto, tem que ter a simpatia com os espíritos. Tem que ter aquele conjunto de fatores que vem trazer para nós possibilidades da gente procurar compreender, procurar entender, para visualizarmos esse conjunto de fatores, esse conjunto de dados. Fora isso, a gente tem que ter cuidado. Não vai acontecer do jeito que a gente quer. Depende do que os espíritos podem e querem. Os espíritos sérios só comparecem nas reuniões sérias para onde os chamam com recolhimento e para coisas sérias. Não se prestam a responder a perguntas de curiosidade, de prova ou com um fim fútil, nem também a experiência alguma. É uma reunião séria, com objetivos sérios, tem um compromisso sério, eles vão. Tudo que sai desse conjunto de seriedade e responsabilidade, eles se abstêm, eles se afastam. Os espíritos frívolos andam por toda parte, porém nas reuniões sérias calam-se e conservam-se afastados para escutar, como fariam estudantes em uma assembleia de doutos. Nas reuniões frívolas, eles tomam a desforra, fazendo de tudo divertimento, zombando, muitas vezes dos assistentes e respondendo a tudo sem se importarem com a verdade. Portanto, a seriedade das pessoas, seriedade dos fatos dentro da reunião mediúnica. E aí a influência moral dos médiuns, tem médium que tem uma energia, ele doa um fluido especial que mantém a reunião instável, em estabilidade. Mas tem aqueles que, se chegarem, vai ter a espiritualidade e os demais integrantes vão ter dificuldade de colocar ordem na casa, de colocar uma norma para que aquilo ali aconteça. Os espíritos denominados batedores e, geralmente, todos os que produzem manifestações físicas não são de ordem inferior, sem por isso serem essencialmente maus. Possuem uma aptidão de alguma sorte especial para os efeitos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, assim como os sábios da terra não se entregam a exercícios da força muscular. E aqui também a gente vai observar que é claro que está falando do exercício da força muscular, que é uma pessoa bem sábia, bem inteligente, ela vai tender a buscar empregos e serviços, trabalhos que exija a sua inteligência, a sua sabedoria. Mas isso não quer dizer bondade. E também não quer dizer maldade. A bondade e a maldade são inerentes a certos espíritos. Tanto em todos os níveis. Logicamente que entre os espíritos superiores tem que ser só bom. Mas entre os outros, entre os espíritos mais inferiores, tem aqueles que querem se divertir, tem aqueles que querem zombar, e tem os que são essencialmente maus, que estão ali para provocar, para perturbar, para trazer problema. Quando aqueles precisam de tais efeitos cedem, lançam mão dos atrasados, como nós nos servimos dos trabalhadores para os serviços pesados. Então, para cada serviço, nós temos um conjunto de fatores, um conjunto de dados que podem nos ajudar. E ao fazermos esse trabalho de autoajuda, esse trabalho de procurarmos fazer o que é necessário para que tudo aconteça da forma que tem que acontecer, nós temos que estar bem preparados espiritualmente, assim como nós não vamos chamar qualquer pessoa para fazer um serviço mais pesado para nós, ou um serviço que esteja fora do nosso alcance. Como, por exemplo, um serviço que é especializado, serviço de mecânica de automóvel. Você vai em qualquer mecânico? Você vai em algum que você tem referência, que você confie, que ali tem uma reciprocidade de relação. Da mesma forma, quando você vai precisar de alguém para fazer um outro tipo de serviço, também você vai procurar essas informações. E os espíritos, para produzirem certos efeitos, certos fenômenos, eles só vão de acordo com os dados que eles têm daquelas pessoas. Se são sérias, se estão ali por um fim útil, ou se estão ali para apenas se divertir.
É logicamente que nas que estão só para se divertir, tem assistência de algum espírito superior? Lógico que tem. Porque dali vai produzir fenômenos que vai chamar a atenção de um ou de outro que vão procurar as manifestações sérias, os trabalhos mais sérios. Portanto, vamos ficar tranquilos de acordo com a mediunidade de cada um, com as possibilidades de cada um, para realizarmos sempre o melhor dentro do meio onde nós estamos.